Olá, então, boa tarde. Eu vou tirar algumas dúvidas, do que houve, na situação da prova. Então, vamos lá. Os conteúdos que foram trabalhados foram conteúdos sintáticos, não foi isso? Então, nós temos aqui o complemento nominal, o adjunto adnominal, não foi isso? E o objeto direto. Ok, vamos relembrar, antes da gente analisar as frases da prova, vamos relembrar esse conteúdo. Observe que eu tenho dois termos sintáticos que se referem a um nome. Tanto o complemento nominal quanto o adjunto adnominal se referem a um nome. Não é isso? Pronto. Já o objeto vai se referir ao quê? Ao verbo. Então, são termos sintaticamente diferentes. Pronto. Vamos relembrar quem é o adjunto adnominal. Vou colocar aqui, porque daqui a gente vai para ali, analisa. O adjunto adnominal, vou colocar assim, abreviadinho para andar rápido. O adjunto adnominal, ele é identificado através de 3 termos gramaticais. Não é isso? Ele se refere ao nome, observe, adnominal, eles se referem ao nome. E gramaticalmente falando, são 3 termos gramaticais que nós temos aqui. Nós temos o artigo que tem essa função, ele acompanha o nome, acompanha o substantivo. Nós temos o pronome, claro que a gente sabe que o pronome ele tem aí sintaticamente todas as classificações, mas no caso ele pode ser um adjunto adnominal, desde que esse pronome esteja se referindo ao nome. Nós temos o numeral, desde que é uma condição, desde que o numeral esteja se referindo ao nome, não é isso? E nós temos o adjetivo, desde que ele esteja realmente se referindo ao nome, não é isso? Caracterizando. Então, o adjunto adnominal, especificadamente, ele se refere ao nome, fazendo o quê? Dando uma especificidade, específico, na verdade, ali. Pronto. Já o complemento nominal, a outra coisa que eu esqueci. O adjunto adnominal também pode aparecer com preposição. Eu vou colocar aqui 2 frases, para que você faça a diferença aqui nas frases. Então, esse termo aqui, adjunto adnominal, ele também pode aparecer, que a gente chama de termo preposicionado, e também ele pode aparecer com preposição. E é claro, esse termo com preposição precisa estar fazendo referência, ou seja, está se referindo ao nome. Então, eu vou até botar aqui, colocar aqui a setinha, ó. Tá vendo? E até esse termo aqui com preposição precisa fazer referência ao nome. Acabou. Já o complemento nominal, o complemento nominal, ele já está dizendo, ele completa o nome. Quando ele completa o nome, ele vai completar 3 termos dentro da gramática. Quais são os termos, professora? Substantivo. Ele também vai completar o sentido do adjetivo e ele também vai completar o sentido substantivo do adjetivo e do advérbio. O complemento nominal também é um termo com preposição. Ele é um termo preposicionado. Veja só. Professora, e quando eu tenho os 2 termos com preposição, como é que eu vou diferenciar quem é adjunto e quem é complemento? Aí a gramática dá uma dica. Eu vou colocar 2 frases que são frases padrão para entender esse conteúdo. É a visita. Preste atenção, é a visita aos professores e a visita dos professores. A visita dos professores. Nós temos aqui, não importando o restante da frase, ok? Nós temos aqui 2 termos que é um substantivo. Visita, visita.
aos professores e dos professores. Todos esses dois termos estão se referindo a um substantivo, ao nome. E aí, como é que a gente vai saber se adjunto ou é complemento, professora? Aí a própria gramática, ela dá uma dica para a gente, que dá para aplicar essa dica numa dessas frases. Mas vamos lá. Então, quando eu digo a visita aos professores, é como se eu tivesse eu fazendo visita a eles, né? Isso é a visita a eles. Então, eu saio da minha casa e vou visitá-los. Então, a visita a eles. Então, eles é o alvo ou eles estão fazendo a ação? Observe, a visita a eles são os alvos, né? Então, aqui nós temos o alvo. Esse termo aqui aos professores como alvo. Agora, a visita dos professores é como se a gente, professor, fosse visitar alguém. Então, a visita deles, então, eles são chamados de quê? De agente. Então, a gramática diferencia assim, toda vez que o termo com preposição, ele estiver no sentido de agente, então, aqui eu tenho um agente, eu adjunto o ad nominal. Se estiver no sentido de alvo, aquilo que eu quero alcançar, um complemento nominal. Então, o alvo está aqui. Vou botar aqui embaixo, né? Colocar aqui embaixo. Que é o alvo. Então, quando eu tenho aqui em cima, não serei o poeta de quem? Quem vai ser, na verdade, o alvo dos aflitos? Não é de qualquer pessoa, não, é deles, né? O alvo serão eles, né? Não serei o poeta dessas pessoas aqui, dos aflitos. Então, nós já temos aqui um complemento nominal. Né? Nós temos ali o alvo. Ele é um termo com preposição e está fazendo o quê? Referência a poeta. Nessa frase, nós temos outro termo sintático, não é? Porque se poeta é o substantivo, é o nome, existe outro termo fazendo referência a ele, o acompanhando, especificando. Quem faz esse papel sintático, né, de especificar o nome sintaticamente, é o quê? É o adjunto adnominal. Então, na frase 1, nós temos complemento e adjunto. Na frase 2, vamos ver. Também não cantarei o mundo futuro. Então, vamos lá, que é verbo, né? Cantar, observe que aí é uma frase poética, né? Cantar, quem canta, canta. Mas aí ele está dizendo que canta o mundo, né? Nós temos ali um verbo enquanto VTD, naquele sentido, né? Mas como a gente está analisando somente esses três termos sintáticos, nós temos aqui o O, especificando o substantivo, nós temos o quê? O adjunto adnominal, sintaticamente, lembrando que nós estamos trabalhando os termos sintáticos, a sintaxe, né? Mas para trabalhar a sintaxe, a gente vai fazer o quê? Uma revisão das classes gramaticais. Não é um mundo qualquer. Observe que futuro está... Ia me engasgar. Futuro está especificando o mundo, não é isso? Caracterizando. Então, naquele caso ali, nós temos também o adjunto adnominal, aqui a classe adjetivo. O mundo é um substantivo. Ok? Estou preso, aqui no caso nós temos um verbo, e preso aqui é um substantivo. Ele está preso a quê? A vida, não é a qualquer coisa que ele está preso, não. É a vida. Né? Observe que a vida ali é o alvo. Observe que nós temos aqui uma preposição, um termo preposicionado, né? Então, aqui é um substantivo, ele está preso. Qual é o alvo aqui? A vida. Nós temos um complemento nominal. E olha o quê? Aqui está pedindo somente complemento nominal e adjunto, se eu não me engano, não é isso na questão? Porque na questão ela pede assim. Deixa eu ver. Qual das frases possui um complemento nominal e um adjunto adnominal? Observe que ele quer os dois, não é isso? Então, aqui tem os dois, aqui tem os dois. Aqui tem adjunto, também tem adjunto. Aqui eu já estou vendo um complemento. Aqui eu estou vendo um pronome,
não é isso? E um pronome possessivo, observe que ele está fazendo. Vamos confirmar se esse pronome realmente ele vai ter função de adjunto adnominal, porque ele precisa estar fazendo referência ao nome, não é isso? Está mesmo. Ó, companheiros, que é o substantivo, né? Que é um substantivo. Então, sintaticamente, esse pronome aqui realmente é um adjunto. Então, tem adjunto, complemento, ali adjunto, adjunto. Então, nas 3 frases possuem complemento e adjunto. Nas 3 frases tem. Bom, já lá ali aqui fazendo uma revisão de sintaxe, já ali na outra, eu não lembro o que foi que tinha. Eu coloquei aqui, ó. Na outra questão que a professora, né, solicitou a você, ela pede assim: os livros são importantes e acrescentam valor na aprendizagem na escola. Qual trecho possui um objeto direto? Então, a pergunta está sendo direcionada apenas à parte da frase. Ali é um período, não é verdade? Não é período. Por quê, professora? Porque aqui a gente tem mais de um verbo. A frase vai ser analisada dessa forma. Daqui para aqui, eu tenho uma oração, não é isso? E conjunção, né? O restante é uma outra oração. Então, a professora solicitou de você apenas o trecho, não é, que possui um objeto direto. Bom, o que é que a gente sabe do objeto direto? Eu vou colocar aqui. Veja só. O que a gente conhece do objeto direto? Ele é um complemento de um verbo. E esse complemento desse verbo, que o objeto direto ele é o complemento do quê? Do VTD. Esse objeto direto, ele tem que aparecer sem preposição, senão ele não é. Então não pode ser esse trecho. Então vamos analisar. Na primeira oração, daqui para aqui, eu tenho sujeito, eu tenho predicado, esse verbo é de ligação. Não tenho que analisar, porque se ela está pedindo o objeto direto, aqui já tem verbo de ligação. Esse trecho daqui para cá não tem valor. Vamos buscar o outro trecho. Ali apareceu o verbo acrescentar. Então, o verbo acrescentar é chamado daquele verbo bitransitivo, ou ele pode aparecer como VTD, depende da circunstância. Naquele caso, acrescentou o quê? Valor. Em quê? Na aprendizagem. Ali, quem elaborou a frase, no caso, o período, né, composto, elaborou fazendo com que o verbo, né, tivesse 2 complementos, que é chamado de bitransitivo, né, o VTDI, que a gente fala muito na sala, né, VTDI, que é o bitransitivo. Então, ele acrescentou o quê? Valor. Em quê? Na aprendizagem, objeto indireto. E onde, aqui é outra, ali é outra explicação do conteúdo, né? Então, na escola é o local, uma circunstância, tem um adjunto adverbial. Bom, o trecho, né, ou seja, a parte da oração que é um objeto direto, é apenas o complemento do verbo. Então, toda vez que a gente vai analisar complemento do verbo, a gente faz a pergunta ao verbo e verifica qual é o complemento dele. Por quê, professora? Porque existem os outros termos que integram, né, que a gente chama assim, termos que integram a oração, né, ou termos que são chamados acessórios da oração, mas que não são ali complementos do verbo. Então, para eu ter certeza, eu faço o quê? Todos nós, né? A gente faz a verificação através do verbo. Pergunta a ele, verifica na oração. Tá certo? Então, a situação são essas. Espero ter ajudado a você. Qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau. Pronto, obrigada.